Beleza, então, pessoal, a última questão que nós fizemos deu esse valor, né? Vocês entenderam a questãozinha linda, maravilhosa, né? Então, beleza, aqui já foi resolvido. Lembrando que se eu quiser usar a fórmula, pessoal, agora nós vamos fazer esses exemplos usando a fórmula, tá? Essa questão foi resolvida lá pela regrinha, mas aqui eu coloquei ela com a fórmula. Ó. A n é igual a AK vezes Q elevado a N menos K. Aí quem é o AN? O AN é aquele termo que ele queria que eu calculasse, que é o A8. Igual o A quarta vezes Q. Lembrando vocês que eu ainda vou mostrar a questão para você. Essa resolução aqui, ó, que nós estamos fazendo, era essa questão aqui, ó. Determine o oitavo termo de uma PA, de uma PG, na qual o A4 é 12 e a razão é 2. Eu já resolvi ela lá atrás, mas eu só estou lembrando vocês, tá? Seguindo a fórmula. Então, quem é o valor de N? É o 8. Quem é o valor de K? É o 4. Aí 8 menos 4 dá 4, que é o expoente do Q. Aí é só substituir, né? A8 é igual a 12, porque o meu A quarta é 12, vezes 2 elevado à quarta, que dá 16, multipliquei e deu esse resultado, 192. Determine o primeiro termo de uma PG em que o A quarta é 375 e o Q é igual a 5. Pessoal, lembra vocês, essa fórmula eu só estou usando porque eu não tenho o primeiro termo, que inclusive é a pergunta dele, ó. Determine o primeiro termo, que é o A1. Beleza? Primeiro termo é o A1. Oitavo termo é o A8. Sétimo termo é o A7. Quinto termo é o A5. E assim vai sucessivamente. Porque, professor, se eu tivesse, depois eu vou responder uma questão e eu tendo esse valor para vocês. Aí vocês vão usar a fórmula. Que a fórmula, quando eu tenho o A1, é essa fórmula aqui, ó. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Mas para eu usar essa fórmula, eu preciso do valor do A1 e preciso do valor do Q. Entendeu? Para que eu possa usar. Ou pelo menos um só, né? Então, vamos lá? Bom, aí eu tenho a fórmula, tá, pessoal? Não é novidade para ninguém, né? Todo mundo já lembra disso aqui. Professor, e se eu não quiser usar a fórmula, mas eu conseguir entender o que pede? Sem problema. Não há problema, eu até prefiro que você faça sem fórmula. Porque é tanta fórmula que tem na geometria, tanta fórmula que tem na álgebra, que se você não souber as regrinhas, fica difícil, tá? Então, vamos lá. Ó, determine o primeiro termo. Então, aqui é o A1. No lugar do AN, eu vou substituir por A1 e o N vai ser 1. O A quarta é o 375, que é o AK. No lugar do AK, eu vou colocar o A quarta. E o Q? O Q vale 5, que o Q sempre é 1 menos 4. Lembra que eu falei para vocês? Quando o primeiro é menor do que o segundo, vai dar uma negativa. E quando isso dá negativo, o professor tem como resolver? Claro que tem, você vai aplicar a propriedade de potência. Eu falei no vídeo anterior. Sempre, tanto faz, pessoal, esse aqui ser maior ou esse ser menor. Não importa, no exemplo anterior ele era maior, 8 menos 4, então deu um resultado positivo. Quando ele é menor, vai dar um resultado negativo. E aí você vai ter que aplicar a propriedade de potência. Mas eu vou lembrar você, filhinho de os anjos. A1 é igual o meu A quarta. Quanto é que vale o meu A quarta? 375, foi dado na questão. Ó. O Q, quem é que vale o Q? O Q vale 5, ó, que está aqui. Menos, aí eu vou pegar ó, 1 menos 4. Lembra vocês, 1 menos 4. Eu devo 4, pago 1, fico devendo 3. Esse resultado é o que vai em cima do Q. No caso, o Q é 5, então ele vai em cima do 5, que é menos 3. Aí vamos lá, pessoal. A propriedade de potência fala assim, ó, toda vez que você tem uma base, no caso a base é 5, olha para o expoente, ele é um número negativo, você inverte essa base e tira o sinal negativo. Inverter essa base, porque quando não aparece o denominador, é o número que está aqui, ó. Então você tem 5 sobre 1. Quando eu inverto isso aqui, vai ficar 1 sobre 5. E o número que você tem lá, filhinho, ele vai ficar aqui, ó, tirando o sinal. Então, vou reescrever ele bem aqui, ó. Aí fiquei, ó, 375 vezes 1 sobre 5. Só que aqui eu quis colocar o 3 só no 5. Porque você concorda que 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. E 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Então tá aqui, ó, 1 dividido por 125. Agora, pessoal, não aparece o denominador, é 1. Quando você tem duas frações, entre elas uma multiplicação, a regra é multiplica numerador com numerador, denominador com denominador.
375 vezes 1, 375. Vezes... na verdade eu vou fazer direto aqui. Eu só repetir aqui de novo, tá? Só para vocês memorizar. Mas, ó, 375 vezes 1, 375. 125 vezes 1, 125. 375 dividido por 25, então o meu A1 é igual a 3. Pronto, está calculado. A pergunta dele é, determine o primeiro termo. O primeiro termo é o A1, no caso vale 3. Tá melhorando, não tá, primeiro ano? Eu sei que tá. Vocês são sábios, vocês são praticáveis. Determine o 10º termo da APG 1/3, 1, 3 e 9. Ó, percebeu agora um detalhe? Eu tô te dando a sequência. Então, esse aqui é o valor do A1, esse é o valor do A2, esse é o valor do A3, esse é o valor do A4. Nesse tipo de questão, pessoal, eu já não vou usar essa fórmula aqui. Por quê, professor? Porque ele me deu o A1. Se ele me deu o A1 e me deu o A2, com isso aqui eu descubro o valor do Q. E eu vou fazer aqui para vocês. O AN não tem. Mas o A1 eu tenho. Quem é o A1? 1/3. A1 é sempre o primeiro número do parênteses da sua sequência. Apesar dele não ter falado no problema, mas ele me deu a sequência. O N é o valor de termos. No caso é o 10. 10º termo. Então vamos descobrir a razão. A razão não é o segundo dividido pelo primeiro? Quem é o segundo? 1. O segundo é 1. Quem é o primeiro? 1/3. O primeiro 1/3. Então você agora, fração de fração, conserva-se a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Isso já falei agora para vocês. Multiplica numerador e denominador. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. 3 dividido para 1, 3. Descobri a minha razão. Agora você vai jogar naquela fórmula. Porque eu tenho A1 e eu descobri a razão. Então você vai jogar nessa fórmulazinha aqui, ó. Então meu AN é igual. Quem é o A1? 1/3. Quem é a razão? 3. Acabei de calcular aqui. Quem é o N, professor? Acabei de colher lá do lado. 10. É o número de termos. Dele eu tiro 1. Então vai ficar AN é igual 1/3 vezes. Aí repete a base. Quanto é 10 menos 1? 10 menos 1 é 9, professor. Beleza, eu sei disso. Só que aqui eu tenho uma multiplicação. Você concorda comigo, pessoal? Que aqui tem dois caminhos que eu possa fazer. Mas eu vou aplicar a propriedade de potência. Eu poderia resolver isso aqui, ó. 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, até 9. Você concorda comigo que vai dar um valor gigantesco? Se você quiser ir por esse caminho, fica a seu critério. Mas eu corro o risco de errar. Só que eu vou reduzir isso aqui. Aí eu vou aplicar. Eu sei que aqui é uma fração. Aqui também eu consigo fazer uma fração. Aí eu multiplico o numerador e o denominador. Aí, ó, 1 vezes 3 elevado a 9 é igual a quem? A 3 elevado a 9. Dividido 3 vezes 1, 3. Pronto. Divisão de mesma base. Segunda propriedade de potência. É a quarta, né? Divisão de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Quando não aparece o expoente, é o número 1 que está lá. Então, o meu AN é igual a 3 elevado a 9 menos 1. Esse menos é porque é divisão. Se fosse multiplicação, eu somava. Mas como é divisão, subtrai os expoentes. Que o meu AN vai dar 3 elevado a 8. E 3 elevado a 8 é 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, 8 vezes. Que vai ser igual a, pode fazer aí, ó, 6.561. Se você não quiser fazer por esse caminho, você poderia fazer isso aqui, ó, 3 elevado a 9. É 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Aí o resultado você multiplicava por 1 e dividia por 3. Vai dar esse mesmo valor. Pessoal, é uma questão cansativa, mas vocês podem usar a calculadora, então vocês têm que praticar. Exemplo 5, filhinho, para nós ir para os exercícios. Em uma PG, o quarto termo é igual ao terceiro. Em uma PG, o quarto termo é igual a 32. E o primeiro termo é igual a 1 sobre 2.
determine a razão da PG e depois obtenha o sétimo termo. Opa, que ele pediu duas coisas. O trem já estava tão difícil que ele ainda piorou mais ainda pedindo dois tipos de cálculo. Primeira coisa, ele diz que o quarto termo é igual a 32. Outro detalhe, ele diz que o primeiro termo é igual a 1 sobre 2. Isso aqui é de fundamental importância. Então, pessoal, nós vamos pegar o quarto termo, que é igual ao primeiro termo, vezes Q elevado a 3. Por que esse 3? Porque eu subtraí, 4 menos 1, deu 3. E ele diz para nós que o quarto termo, que é o A quarta, ele vale quanto? 32. Foi dado na questão. Ele diz também que o primeiro termo é 1 sobre 2. Pessoal, não adianta só saber resolver, vocês têm que saber interpretar, que é igual a Q elevado a 3. Por quê, professor? Porque até então a pergunta dele é determine a razão. E a razão é o valor do quê? E depois que você descobrir a razão, você vai jogar para descobrir o sétimo termo. Aí, ele está multiplicando, passa dividindo, porque eu tenho que descobrir o valor do quê? Então vai ser 32 dividido por 1 meio, que é igual a Q elevado à terceira. Fração de fração, o denominador do 32 é 1. Conserva-se a primeira, 32 sobre 1, vezes o inverso da outra, 2 sobre 1. Multiplica em cima, multiplica embaixo. Então isso aqui vai ficar Q elevado à terceira. 32 vezes 2, 64. Dividido por 1, 64, que é igual a Q elevado à terceira. O que você vai fazer agora? Você vai tirar a raiz cúbica de 64. Eu sei que para isso ter, eu tenho que fatorar. Tem raiz quadrada de 64, que é 8, mas cúbica não tem que fatorar. Aí você vai pegar 64, dividir por 2, 32 dividido para 2, 16 dividido para 2, 8 dividido para 2, 4 dividido para 2, 2 dividido para 2. Aí você conta de 3 em 3, é o índice da raiz que manda. Tá elevado a 3, você vai contar de 3 em 3. 2 elevado a 3, 2 elevado a 3. Aí agora você joga na raiz. Então vai ficar raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3, que é igual aqui. Aí você vai cortar, aí vai tirar as bases. Então sobrou quem? 2 vezes 2, que é igual aqui. Portanto, 2 vezes 2, 4. Então você já descobriu a razão. Pessoal, se você tem o A1, se você tem a razão, era só jogar na fórmula. Só que agora ele pede para você obter quem? O A sétima. Então vamos jogar na fórmula agora. Então você poderia ser, AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Quem é o Q? O Q é 4, que é essa fórmula. Você poderia usar essa fórmula aqui, Essa fórmula, você poderia usar ela, porque você tem o A1, você tem o Q e você tem o N. No caso aqui, quem é o A1? O A1, ele te deu, que é 1 sobre 2. No caso aqui, quem é o 10? O 10, no caso aqui, quem é o N? O N ele te deu, que é o sétimo termo. E a razão, no caso, a razão aqui seria 4. Beleza? E aí vai na fé. Então vamos lá. Porque, sétimo termo não é N menos 1? 7 menos 1 dá 6. Aí vai ficar, que eu vou usar essa fórmula lá. A7 é igual ao A1 vezes Q elevado à sexta. Já fiz direto, tá, pessoal? Para eu não ter que repetir tudo isso aqui. Aí o meu A sétima, que é a mesma coisa do AN, que é 1 sobre 2, vezes 4, que é a razão que eu acabei de descobrir aqui, elevado a 6. Esse 6, pessoal, porque eu fiz 7 menos 1. Lembra? 7 menos 1? Ou então você pode fazer N menos 1. Quem é o N? O N seria o 7. Menos 1 dá 6. Aí o meu A sétima é igual a 1 sobre 2 vezes... Se eu fizer aqui, 4 vezes 4, vezes 4, vezes 4, vezes 4, 6 vezes vai dar esse valor aqui, 4.096. Aí agora eu multiplico em cima e multiplico embaixo. Então o meu A sétima vai ser 4.096 dividido por 2. Fazendo essa divisão, você vai ter que 2.048. Pronto, está calculado. Pessoal, agora eu vou deixar uma lista de exercício e peço que vocês façam, por favor. Não deixem de fazer. São 10 questões de tudo que nós vimos até aqui, de PG.
Vamos lá para a nossa listinha linda e maravilhosa. Numa PG, temos que o meu A5 vale 32 e o A8 256. Determine o primeiro termo dessa PG. Lembra vocês que eu não tenho aqui nem o primeiro termo nem a razão. Então vocês vão usar esse raciocínio aqui, ó. Esse raciocínio aqui, ó. Se eu não tenho nem o primeiro termo e nem a razão, então você vai usar essa regrinha aqui, ó. Que é essa fórmula aqui. Olha os vídeos aí. Calcular o sétimo termo da PG de sequência. Agora aqui eu tenho. Se eu tenho o primeiro termo e o segundo, eu sei descobrir a razão. O segundo dividido pelo primeiro, você tem o resultado da razão. E o A1 é 1. Aí, para esse exercício, você vai usar essa fórmula aqui, ó. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Essa fórmula você vai usar para essa questão. Porque você tem o A1 e tem como descobrir a razão. As raízes da equação do segundo grau, que é x ao quadrado menos 5x mais 4 igual a 0, são o primeiro e o segundo termo de uma PG crescente. Dica, você vai resolver a equação do segundo grau por delta e Bhaskara. Aí você vai ter x' e x duas linhas. Coloca esses números em ordem crescente. O primeiro é o valor do A1, o segundo é o valor do A2. E ele quer que você determine o sexto termo. Então você tem o A1, tem o A2, descobre a razão, você vai usar a mesma fórmula aqui, ó, para essa questão. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Questão 4. APG de termos não nulo, que é 2AX, 4AX ao quadrado. Qual é o sétimo termo? Então você tem o primeiro termo, tem o segundo termo, descobre a razão e joga na fórmula do termo geral. Que é exatamente essa formulazinha aqui, ó. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Determine o décimo termo de uma PG na qual o A sexta vale 15 e a razão é igual a 3. Então veja, essa questão 5 vocês vão fazer com esse caminho aqui, ó. Você vai usar AN, AK vezes Q elevado a N menos K. Beleza? Vocês sabem, olha os vídeos lá. Determine o décimo termo da PG de sequência 27, 81, 200. Aqui você tem o primeiro, 243. Aqui você tem o primeiro, tem o segundo, você vai descobrir a razão e vai jogar nessa fórmula aqui, ó, e fazer o seu cálculo, beleza? Questão 7. Qual é o oitavo termo de uma PG na qual o primeiro termo é raiz de 2 e a razão também é raiz de 2. Se você tem o primeiro termo e tem a razão, você vai jogar nessa formulazinha linda, maravilhosa aqui, ó. Pronto, é só jogar. Já estou dando as dicas. Qual é a razão de uma PG em que o A1 é igual a 4 e o A quarta é igual a 4.000? Então, veja, nessa questão você não tem a razão. O que você faz? Você tem o A1, mas você não tem a razão. Então você vai jogar nessa, você tem dois meios. Pode jogar ela na forma geral ou pode jogar ela nessa formulazinha aqui também, ó, dá o mesmo resultado. Fica a seu critério. Quantos termos tem a PG? 8, 32 e vai indo até 2 elevado a 31. Isso aqui é uma potência. Você tem o A1, você tem o A2, descobre a razão, você vai usar para essa questão essa formulazinha aqui, ó. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Beleza? Determine a razão da PG abaixo. Só quer a razão, é o segundo dividido pelo primeiro. Mas essa questão A e B você tem que aplicar a propriedade de potência da divisão. Pessoal, só posso pedir, implorar que vocês façam. Porque a matéria, o nível vai aumentar. Se vocês não fizerem, eu tenho certeza que vocês não vão conseguir sair dessa disciplina com sucesso. Faça, não custa nada. Pratique. Depois eu vou postar um vídeo só com correções. Nem que seja uma semana só de vídeo de exercício corrigido. Mas não importa. Mas eu quero concluir esse capítulo para eu postar as atividades corrigidas. Um abraço a todos. Até o próximo encontro.